Oi, gente. Uma alegria encontrar todo mundo de novo aqui no República da Agro, assim ao vivo. Faz tempo que a gente não conversa diretamente. COP, pós-COP, pré-COP, me tomaram um tempo brutal. Fiquei envolvido em discussões permanentes e fiquei meio fora dos nossos programas de televisão. Mas estou retomando hoje com muita alegria, falando com um craque, o doutor Alexandre Lima Nepomucemo. Alexandre Nepomucemo é o chefe-geral da Embrapa Soja, lá em Londrina, no Paraná. Mas não é uma figura trivial. O Alexandre é engenheiro agrônomo, formado no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele fez também mestrado em fitotecnia. Mas ele não parou por isso aí, não. Ele foi fazer doutorado em biologia molecular e filosofia, e fisiologia vegetal em Arkansas, Estados Unidos. Depois foi para o Japão, em Cuba, no Japão, fazer lá um curso, um pós-doutorado na área de pesquisa agropecuária. Não parou aí, não. Foi fazer, ou depois, quando entrou na Embrapa, como pesquisador, em 1990, fez ainda MBA em gestão do projeto da Exalc e fez outros estudos em vários lugares do Brasil. Então, é um craque, uma formação técnica extraordinária e uma atividade profissional inimaginável. O que ele já fez como professor universitário, como conselheiro de instituições nacionais e internacionais ligadas à fisiologia vegetal, ligadas à soja, a história do Alexandre já a ele uma condição notável para ser o que ele está fazendo, o que ele é hoje, tocar o centro geral, o chefe-geral da Embrapa de Soja lá em Londrina. Alexandre, é um prazer receber aqui conosco no República Agro. Tudo bem contigo, meu amigo? Prazer é enorme, professor. Para mim que é uma satisfação estar aqui podendo participar desse seu bate-papo aqui desse programa que é tão importante aí para o nosso agronegócio. Alexandre, eu vou começar te provocando um pouquinho uma história. Você conhece tudo isso tão bem, queria que todo mundo conhecesse na tua visão. Eu sou engenheiro agrônomo em Piracicaba há 60 anos. Quando me formei, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja, no Rio Grande do Sul, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje tem 45 milhões de hectares de soja, produzindo 3.600 quilos por hectare. Isso é uma história impressionante no mundo moderno. Nenhum país fez isso em tão pouco tempo, tão rapidamente. Nesse ano que está terminando agora, nós vamos exportar de soja mais de 171 milhões de toneladas. Perdão, vamos ter a produção de 171 milhões de toneladas. Vamos exportar mais de 45 bilhões de dólares em soja esse ano. 34% do Brasil exportar é soja. É um negócio inimaginável. Então, eu queria que você contasse a que se atribui esse sucesso todo, Alexandre. Olha, vamos começar do começo. O soja começou a ser usado na alimentação humana e animal 4.000 anos atrás na China, entrou na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1700, e meados dos anos 1900 começou a entrar no Brasil. As primeiras variedades vieram dos Estados Unidos, né? O pós-guerra impulsionou muito o uso da soja na alimentação animal, a invenção da margarina, que muita gente não sabe, e as primeiras variedades começaram a entrar no Brasil, então, em meados ali dos anos 1920, mas o grande boom começou nos anos 60, né, onde a produtividade média nacional era 1.000, 1.500 quilos por hectare, eram variedades americanas não adaptadas às condições brasileiras. E respondendo a sua pergunta, né, olhando para o passado e pensando no futuro, foi com muita ciência e tecnologia. Tá? A ciência e a tecnologia, a Embrapa, várias instituições estaduais, as OEPAs, né, adaptaram a soja, tropicalizaram a soja para ela ser plantada próximo de regiões tropicais. Mas não foi só isso, né? Não foi só mexer na genética da soja, foi mexer também nos solos dos nossos cerrados, né, do nosso cerrado, saber lidar com pragas de áreas tropicais, usar o manejo integrado de pragas, adaptar e, na verdade, criar o plantio direto no Brasil, né? Lidar com doenças tropicais. Então não foi só a genética, foi todo um conjunto, né? E vindo junto à indústria, os produtores, acho que é essa a palavra, a audácia do produtor brasileiro, a competência do produtor brasileiro de enfrentar esses desafios, vir principalmente do sul, né? E avançar para a região de Cerrado, mudou da gente 1.500 quilos por hectare, né, para hoje, dado recente que saiu dessa safra passada, mais de 3.600 quilos por hectare, com produtores produzindo aí 6.000 quilos por hectare, 5.000 quilos por hectare. Então,
professor, foi muita ciência, investimento em formação de pessoas, né? A Embrapa, né, foi um exemplo, mandou muita gente para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, absorveu aquele conhecimento de agricultura subtropical, de climas temperados, e trouxe e adaptou para as regiões tropicais, para fazer hoje a cultura da soja, né, que é responsável por 6% do PIB brasileiro, 2,2 milhões de empregos diretos, né, fora o que é indireto. Né, e muitas pessoas, assim, a gente como chefe aqui, e a soja às vezes é criticada pelo público que não conhece o porquê que se planta tanta soja, me perguntam, por que vocês não plantam alimento, ficam plantando soja, né? As pessoas não sabem que o ovo, o frango, né, o bacon, o leite, né, o franguinho, né, tudo tem soja. Soja, milho, né, 40% do custo de produção dessas carnes melhores, dessa melhor proteína, vem dessa proteína que vem da soja, e hoje no mundo não existe nenhuma fonte de proteína em abundância e a custo baixo como a soja. Por isso a gente planta muita soja e a importância dela. Né? A gente hoje, né, tem assim, na verdade são mais de 5 milhões indiretamente de pessoas que se colocar indireto, né, que trabalham, que têm emprego, né, que possuem renda a partir da cultura da soja. E mais um dado, professor, se me permite, existe uma mística, né, que quem planta soja são só grandes produtores, né? Sempre lembram aí a família Schaefer, a família Maggi, mas a Embrapa Soja, que junto com o IBGE fez um estudo, agora ano passado, mostrando que hoje existem mais de 264 mil produtores de soja no Brasil. 70% desses têm menos de 50 hectares, principalmente aqui no sul. Claro, os maiores volumes sim vêm dos grandes produtores, mas isso demonstra que é uma cultura extremamente democrática, né? E várias famílias, né, com 10, 15, 50 hectares, como eu disse, principalmente aqui no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tiram dessa cultura o seu sustento. O Alexandre, é uma história extraordinária, é uma história exemplar para o mundo inteiro. Você falou, tecnologia, uma defesa sanitária, logística, estrutura, foi todo um aparato em torno da soja. Mas está tudo feito agora. E agora para frente, o que vai acontecer nesse ano? Tem muitos desafios, né? Isso foi um processo longo, professor. O mesmo jeito que a ciência brasileira fez com a soja, nós estamos fazendo agora com o trigo. O trigo é uma planta de clima temperado, a gente está tropicalizando, né? Só para finalizar nessa questão de como a ciência impacta, né, a produção agrícola de um país. Nós hoje, como o senhor falou, nós estamos aí com essa safra bateu 171 milhões de toneladas, né? Então a gente tem que aproveitar, exportar, em torno de 60% esse ano mais está sendo exportado, principalmente dessa crise entre Estados Unidos aí, e a China. A gente tem que aproveitar, sim, o momento, mas a gente não pode pensar só no curto prazo. Eu acho que é extremamente estratégico e importante para o Brasil, né, e com uma cultura que é 6% do PIB, agregar valor. A gente já agrega, né, graças a Deus a gente agrega fazendo o frango, como eu falei, o porco, né, o bacon, né, tá tudo ali dentro da soja. Biodiesel, hoje o preço da soja tem se mantido estável justamente pelo grande aumento do uso do biodiesel de soja, né, no diesel. Né? Então isso tem sido bastante importante. O óleo de soja, e esse é um salto para os americanos, pensando no que vem pela frente, os americanos já deram esse salto, eles alteraram usando a engenharia genética, né, melhoramento clássico, mas principalmente engenharia genética, eles alteraram a qualidade do óleo, por exemplo. Né? O óleo de soja é um óleo de soja que não é, digamos assim, tão bom quanto um óleo de oliva ou um óleo de canola para a saúde. Ele tem baixos níveis de ácido oleico. O que os americanos fizeram? Aumentaram esses níveis para mais de 80%, que é um óleo de melhor qualidade. Não tem tempo aqui para detalhar, mas para a saúde humana e para uso na indústria da química fina, para uso como biocombustível, para fazer SAF, que é o combustível de aviação, para fazer o HVO, que é o biodiesel verde, né? Um óleo de melhor qualidade é mais interessante por uma série de características. Por exemplo, quando ele é usado na combustão, como biodiesel, ele emite 70% menos gás de efeito estufa. Né? Então, para fazer SAF é mais barato, para fazer borracha é mais barato.
né, que é isso que os americanos vêm fazendo. Então, eles alteraram isso e eu, aqui, quando assumi a gestão da Embrapa Soja, botei como uma das prioridades no nosso programa de melhoramento desenvolver as primeiras variedades adaptadas às diferentes regiões com uma qualidade melhor de óleo. É um processo lento, isso não ocorre do dia para a noite. Provavelmente, se o setor produtivo aceitar esses materiais, eles vão ficar em nichos específicos no início. Mas se nós bobearmos, e os americanos estimam que até 2028 eles vão ter em torno de 5 milhões, 4 milhões de hectares, né, de soja com melhor qualidade de óleo. Se nós bobearmos, daqui a uns anos, nós vamos ter uma soja que é importante com a proteína, com um óleo, né, não sem tanta qualidade, e os americanos uma soja com alta proteína, com proteína, e um óleo de alta qualidade, né? Então, isso é uma das coisas que nós temos que estar atento aí para o futuro, né? Se a gente for falar aqui também de questões de mudanças climáticas, né? Nós temos programas na Embrapa para tentar adaptar mais as plantas, né? Às mudanças climáticas, desde mexer na genética, né? Fazer plantas mais tolerantes ao calor, à seca, mexendo na genética, com biotecnologia, técnicas como CRISPR, né, a própria transgenia, né, mas também pensando que quando você lida com mudanças climáticas, não é uma coisa que vai resolver. Ou tu te prepara antes, ou tu vai sofrer. E como é que te prepara antes? Rotação de culturas, né, práticas que a gente conhece há anos, né, mas que são pouco implementadas muitas vezes. Plantio direto, manejo integrado de pragas, né, para controlar ervas daninhas. Tudo isso, quando você tem um evento climático muito extremo, como a gente está vendo cada vez mais intensos e com maior frequência, né, você tem que usar toda essa estratégia, né, da genética, do solo, do manejo da lavoura para tentar reduzir as perdas, né? Então, isso são coisas que a gente está antenado, a gente está preocupado, pragas quarentenárias e tantas outras coisas que é nosso papel aqui na Embrapa está de olho. Bom, Alexandre, você está mostrando que o céu é o limite nesse processo. Tem muita coisa para fazer ainda pela frente, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, mas na volta eu tenho duas perguntas para te fazer. Você vai se preparando aí no intervalo. Uma delas é o seguinte: tudo bem, a Embrapa tem esse papel extraordinário, mas o setor privado hoje não daria conta disso? Primeira questão, né? A segunda questão, eu vi lá em Belém do Pará, na COP, um stand da Embrapa, soja carbono neutro. Faz o que é isso aí? Mas vamos intervalar, daqui a pouco você responde as duas perguntas para mim, tá bom? A gente volta já já, aguenta um instantinho só. Oi, gente. Hoje aqui no República, estou falando do doutor Alexandre Nepomucemo, que é o chefe-geral da Embrapa Soja. Ele já deu, na primeira parte do programa, uma visão geral da história da soja no Brasil, que é uma história espetacular, mas já mostrou também o que tem pela frente de problema para resolver com soja. Não é uma coisa que está tudo resolvido, não. Então, é um monte de coisa para resolver aí. Então, eu perguntei para ele, antes de terminar o primeiro bloco, Alexandre, como é que funciona a competição entre a Embrapa e o privado para desenvolver tudo que vem pela frente da soja ainda? Com o setor privado, olha, eu acho que a gente tem que ter as duas vertentes fortes, né? O setor público fazendo aquelas pesquisas, o setor privado no longo prazo não tem tanto interesse, né? Eu vou dar o próprio exemplo da soja. Se eu chegasse para empresários na década de 70, 60 e pedisse recursos para fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para plantar soja no Cerrado, eu ia ser criticado, né? Então, a ciência, né, pública, né, ela tem esse papel importante de ter essa visão de mais de médio e longo prazo. Então, é importante que a gente trabalhe com o setor privado, né? A Embrapa criou o programa, basicamente criou os programas de melhoramento de soja no mundo, lá na década de 60, 70, com outros setores, né? Com outras instituições públicas. Hoje, a genética, os programas de melhoramento, né, são dominadas por empresas privadas, e não tem problema. Empresas nacionais, empresas de outros países que vêm para cá, geram emprego, pagam impostos, né? A Embrapa ainda participa com um certo percentual, eu acho que é importante, é estratégico para o Brasil, a gente está ali como um ponto de equilíbrio,
né? Mas existe isso. Agora, por exemplo, quem é que quer investir para tropicalizar o trigo? Nós estamos fazendo isso. Então, é importante, sim, você ter o setor privado participando, fazendo coisas, né, que o setor que já estão estabilizadas, né? Eu acho que esse exemplo do programa de melhoramento, a lei de produção de cultivares 97 foi muito importante, né, para criar essa competitividade e ajudou muito a aumentar a produtividade, como a gente viu, de 1.700, 1.500 para 3.600, né? E a Embrapa tem uma participação no mercado, a Embrapa Soja, né, com as variedades BRS, mas você tem várias empresas participando, né? Agora, para outras frentes, por exemplo, alterar a qualidade do óleo, né? Tem muitas empresas que acham que não é o momento, vai ter que segregar. Então, nós, setor público, temos que olhar o que está acontecendo, as oportunidades que tem por aí, como essa melhora da qualidade do óleo, para ser mais interessante na indústria da química fina, para ser mais interessante na alimentação humana, como eu dei exemplos, e criar mais oportunidades, né? Porque nós estamos aí produzindo 170 milhões de toneladas. 70%, 80% está indo para a China. A China está se preparando para reduzir a necessidade de soja usando outros tipos de proteína. Existe, inclusive, legislação na China. Ela está se preparando para produzir, ela já é o quarto maior produtor de soja do mundo. Ela está se preparando para puxar soja da África, da Rússia, com as mudanças climáticas, está aumentando a área, a possibilidade. Então, de repente, né, ou de repente eles fazem um acordo com os americanos, né, o que nós vamos fazer com 170 milhões de toneladas? Então, sim, vamos vender soja em grão, mas também vamos conversar com a indústria da química fina aqui. Por que vocês não fazem que nem os americanos já estão fazendo lá, sandália, chinelo com sola de borracha feita com óleo de soja? Uma empresa famosa, a Goodyear, né, que todo mundo conhece, os pneus são feitos com 60% de óleo de soja. Asfalto, algumas cidades do Corn Belt americano estão usando óleo de soja para fazer asfalto. Isso é agregar valor. Tem um dado do CPE, professor, da Exalc, muito interessante, que saiu, que para cada tonelada de grão que a gente exporta, a gente agrega em torno de R$2.000 no nosso PIB. Tá? Quando a gente exporta na forma de frango, de carne, quando a gente agrega valor, é R$27.000, né? Gerando 10 vezes mais emprego. É isso que a gente tem que fazer. Vamos exportar grão, mas temos que agregar valor para manter esse equilíbrio, né? Então, hoje, imagina 80%. Imagina se agora os americanos fecham um acordo, né, e em troca os chineses dão de importar muito mais soja deles, né? Vai sobrar soja, vai afetar preço. Então, gerar demanda interna também é importante. Demanda interna, demanda nos países vizinhos e discutir com a indústria. A indústria é algo que eu acho que seria interessante como estratégia. A gente tem trabalhado aqui na Embrapa Soja em vários eixos de ação, né, dos bioinsumos, extremamente importante, né, genética avançada, as técnicas de ponta, agricultura digital, vários acordos, sensores para detectar doenças em tempo real na lavoura, sensoramento remoto, etc. E o grande eixo, um dos grandes eixos, é o soja baixo carbono. Quando eu estava me preparando para ser chefe aqui, saiu um artigo europeu, professor, emissões de gás de efeito estufa, o título do artigo, da produção de soja no Brasil. Não era nos Estados Unidos, não era na Argentina, não era no Canadá. Aí você lê o artigo, né, só autores europeus, não tinha um brasileiro. Aí você lê o artigo, não tinha lá, por exemplo, que o plantio direto, que é feito de 70% da área do Brasil, sequestra até 7 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano. Que o manejo integrado de pragas, só aqui no Paraná, reduziu, né, a entrada de máquina pela metade, a necessidade do inseticida pela metade, o manejo integrado. E isso tudo reduz emissões. A fixação biológica de nitrogênio, a doutora Maria Ângela Hungria, que o senhor conhece muito bem, minha colega, estava até falando com ela agora há pouco aqui, uma líder mundial nessa questão da fixação biológica de nitrogênio, né, principalmente na soja. O Brasil, todo ano, tem deixado de emitir em torno de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente por hectare, só não usando fertilizante nitrogenado feito à base de petróleo, que quando você usa, você emite muito óxido nitroso, que é 300 vezes mais poluente que o CO2. Então, o soja baixo carbono foi para mostrar em números, essas coisas estavam soltas, e a gente uniu para mostrar em números que sim, a maior parte dos produtores brasileiros produzem em condições sustentáveis. Temos problemas pontuais? Temos. O maior problema de emissões no Brasil é desmatamento ilegal. Isso a gente tem que
lutar muito contra, né? Mas não venha criticar que nem o presidente Macron, um tempo atrás, né, dizendo que a soja do Brasil estava acabando com a Amazônia. Temos problemas pontuais, mas vai ver se eles fazem plantio direto lá na França. Eu viajei para lá agora há pouco. Vê se eles usam fixação biológica de nitrogênio. Tu anda nas estradas lá, é carro para tudo que lado, com congestionamento, uma pessoa por carro. Né? Isso ninguém fala, né? Então, a gente, às vezes, e essa foi um pouco da ideia do soja baixo carbono, mostrar em números a nossa eficiência, a nossa sustentabilidade, né? E não ser só pautado, mostrar, né? E também perguntar, e vocês aí? Né? Então, e fora isso, né? A importância da produção desse alimento, né? Dessa proteína, né? Em larga escala, a preços que permitem produção de carnes de melhor qualidade. Então, soja baixo carbono veio para isso, pode virar uma grande oportunidade para o produtor lá na frente obter créditos de carbono, que é uma coisa ainda que está um mercado que está construindo, né, para conseguir nichos de mercado específicos, né? E principalmente, professor, o que a gente tem visto, as pessoas, mas eu vou perder, vou diminuir produtividade. Não, pelo contrário. Todas as práticas que o senhor viu lá na COP, nós levamos lá, fizemos o plot, porque a gente tem o da soja, mas também agora os colegas do milho, do sorgo, né, do trigo, estão vindo e mostrando em números também toda essa capacidade da agricultura brasileira. A gente não é problema, a gente é solução. Nós somos hoje, em larga seara, acho que o único país do mundo que consegue ter 365 dias por ano fazendo fotossíntese, tirando o CO2 da atmosfera, produzindo alimentos, fibras e biocombustíveis. E aí nos criticam. Não, né? Vamos mostrar aqui que não é bem assim. Então, soja baixo carbono, eu até fico meio, né, quando eu falo desse projeto, que foi uma ideia minha, mas que hoje eu que sou menos que entendo, porque a gente montou uma equipe, o pessoal foi atrás, o senhor conheceu muitos dos colegas que estão lidando com isso, e estamos assim formando grandes grupos para mostrar esse tipo de informação para o mundo, né? Que a gente é parte da solução e não parte do problema. Alexandre, vou fazer uma pergunta. A conversa é boa demais, quando a conversa é boa, o programa acaba de pé, já estamos no finzinho do programa. Já vou fazer uma pergunta para encerrar a nossa conversa aqui. Faltam políticas públicas para a soja? Já está falando, e se a China plantar na África? E se o México plantar soja? E se o Canadá... Faltam políticas públicas para a soja? Eu acho que falta. Muitas políticas públicas ajudaram a nós chegar onde estamos, mas eu acho que nós temos que pensar mais estrategicamente com alguns desses pontos que eu coloquei. E se haver um acordo, o que vai acontecer com o PIB brasileiro se diminuir pela metade para 3%? Então, você tem que ter estratégias de incentivo, por exemplo, de novos usos. Isso é uma coisa. A gente tem visto aí, o senhor sabe melhor que eu, o orçamento da Embrapa, infelizmente, e não é questão de governo, nas últimas décadas só vem reduzindo. A gente trabalhava de A a D, a gente trabalha hoje de A a Z. A gente trabalha com coisas, tem as commodities como a soja, uma importância tremenda, mas também tem o açaí, que é uma frutinha que eu sou gaúcho, fui conhecer depois que eu estava velho, e hoje a gente está exportando açaí. A Embrapa desenvolveu variedades, criou um programa de melhoramento para açaí, gerando emprego, mantendo as pessoas lá, dando qualidade de vida. Pirarucu, professor, que é um peixe, o bacalhau brasileiro muito saboroso, a gente estava acabando. A Embrapa criou um programa de melhoramento, programas de manejo. E aí vem aquela questão do setor público também. Só que, infelizmente, o pessoal até fala, lá vem o Nepomuceno reclamar de dinheiro de novo. A gente tem bons projetos em parcerias público-privadas, mas a gente precisa mais recursos, sim, né, do setor público e do setor privado. Eu vou dar um exemplo, professor, já encaminhando aí, eu sei que a gente está indo para o final, o Tchekov americano. Tá? É um exemplo clássico. Para cada saca de soja vendida nos Estados Unidos, 0,5% vão para um fundo que é gerenciado pelos produtores com a academia. Não é só a academia, né, porque nós cientistas sempre queremos, né? Então, mas aí trazemos a visão de futuro, né? E o produtor. O produtor às vezes só quer coisa imediata. Então a gente tem que trabalhar junto, né? E, por exemplo, o primeiro sequenciamento do genoma da soja, com as técnicas de então, foi feito com esse dinheiro, né? E essa soja de melhor qualidade, que está se fazendo asfalto, que está se fazendo pneu, que está criando empresas, foi feito com esse dinheiro, tá? Que foi usado em pesquisa, em divulgação, em ajudar nessas conversas. Então, e a gente não tem, a gente é o maior exportador de soja do mundo, né? Estamos aí subindo no milho,
né? E não temos assim um tipo, eu não sei se seria um check-off, mas alguma coisa que voltasse um pouquinho direto para a pesquisa, né? Então a gente sabe que o senhor aí junto com a presidente Silvia tem com alguns trabalhos, né, para a gente tentar mexer nisso, mas falta um pouquinho desse tipo de política pública. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado pela sua conversa esclarecedora. Olha, gente, o Alexandre mostrou algumas coisas importantes para nós aqui. Primeiro, soja tem muita coisa para avançar ainda e a Embrapa está avançando cada vez mais. O tema do carbono neutro que ele citou aqui é fundamental. Alternativa de produção, usar soja para outras pessoas, asfalto, imaginava, sandália. Então tem muita coisa que a soja pode fazer. E compete do privado. Então é fundamental que haja apoio do Estado, apoio para que a pesquisa pública pela Embrapa e outras instituições seja apoiada com recursos financeiros. Não sai do nada. Tem que ter orçamento, tem que ter recurso para a Embrapa fazer pesquisa e gente, cientista com a competência do Alexandre, da doutora Mariana, que ela está aqui, tem que ser preservada e tem estimulada a produzir cada vez mais. Sem ciência, não tem futuro. A Embrapa é o futuro da ciência agrícola brasileira. Até a próxima. Deus quiser. Alexandre, obrigado. Até. Até.